De volta com o terceiro bloco do programa Escola Bíblica. Já estamos aqui chegando próximo ao final, né? Mas o tema está muito bom, falando sobre o ministério de profeta. Você já conheceu algum profeta na atualidade? Você tem na sua mente aí um nome de um profeta, uma pessoa que você conheceu que seja um profeta à luz do Novo Testamento? Tente lembrar. Me parece que hoje está um pouco raro, né, pastor Elias, a gente encontrar, exatamente talvez pela falta de ensino, nós mesmos não ensinamos sobre isso, mas eles existem. Eles estão no seio da igreja. Deus jamais deixaria a sua igreja sem esses dons ministeriais e espirituais. Eles estão na igreja. A gente só precisa identificar, porque eles estão na igreja. O Senhor tem usado. É por isso que a igreja dele continua marchando, ela continua firme. A igreja do Senhor não vai nem para a esquerda, nem para a direita, ela está firme olhando para o autor e consumador da sua fé. Por quê? Porque ela tem pastores, ela tem evangelistas, ela tem profetas, ela tem apóstolos, ela é rica em dons, exatamente para que ela não seja enganada. É sobre esse engano que nós vamos falar agora, tá bom? Pastor Elias Gomes, servo do Deus Altíssimo, nos fale um pouquinho, nesse ponto 3 aqui, o nosso comentador, ele quer nos chamar a atenção, ele quer nos orientar, ele quer nos capacitar para saber discernir, porque muitas pessoas têm uma fé, mas às vezes a fé dela está tão assim pura, aquela fé mesmo do primeiro amor, e é preciso ter cuidado, porque tem enganadores, tem aproveitadores, e a gente precisa realmente ter esse cuidado. Pastor Elias, nos fale um pouco sobre como é que a gente pode discernir, já que esses profetas eles estão na igreja, e a gente precisa ter esse cuidado para não receber uma palavra e não tomar decisões na vida contrárias à palavra de Deus. Como fazer, pastor Elias? Graças a Deus, pastor Marcos. Nós temos que evidenciar que, assim como os profetas verdadeiros são agentes de Deus aqui na terra, e boca de Deus, e estão comprometidos com os interesses do reino de Deus aqui na terra, existem também os falsos profetas que são agentes do adversário. E o principal propósito do adversário é tentar maquiar a mentira para se passar por verdade, maquiar o engano para se passar pelo verdadeiro. E nós devemos tomar muito cuidado. Eu diria, pastor Marcos, que diante desses enganos que o próprio diabo, a Bíblia fala sobre ele lá em João 8,44, que ele é o pai da mentira. Nunca habitou a verdade nele e ele mente desde o princípio, né? João 8,44, a palavra de Deus nos diz assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Então, nesse âmbito da igreja, não deixa de ter aquele que queira se passar por verdadeiro sendo falso. Todavia, eu digo sempre que um dos principais meios ou uma das principais armas pelas quais nós podemos discernir são os próprios dons espirituais, né? Não são, claro, esses dons aqui ministeriais, mas os dons ministeriais nós já estudamos agora há poucos dias, e dons espirituais, e nós devemos estar atentos a isso para não sermos enganados. Nós temos que observar que existem profetas verdadeiros, mas assim como tem os verdadeiros, tem os falsos. Existem os apóstolos verdadeiros, mas também tem os falsos apóstolos. Existem os crentes até assim, algo assim, mas existem os crentes falsos. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, que apresentava perigo também. Então, é claro, mas nós devemos evidenciar que o verdadeiro sempre prevalecerá. Os demais sempre terão, mas os verdadeiros sempre prevalecerão, porque eles são dotados da verdade, eles são caracterizados pela verdade, e a verdade, ela sempre vai vencer. O apóstolo Paulo nos fala em 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 8,
Confira na sua Bíblia, diz assim: porque não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Não se oponha à verdade, porque saiba que mais cedo ou mais tarde você entrará numa derrocagem séria, seríssima. A Bíblia nos fala desde Jeremias, o pastor Marcos falou que o engano, a mentira vem desde antes. Nós vimos lá no livro dos Reis, havia um velho profeta, no 1 Reis, capítulo de número 13, que mentiu, enganou um outro profeta, que às vezes o profeta era chamado de homem de Deus. Não era designado propriamente como profeta e nem um nome específico, mas ele era chamado de o homem de Deus. Essa expressão também é aceitável no Antigo Testamento. E havia um profeta ali que foi enganado por um outro. Ele mentiu dizendo que o anjo do Senhor tinha aparecido para ele revelado. Em 1 Reis, capítulo de número 13. Mentiu, o que culminou na morte do profeta, do homem de Deus, porque acreditou. Faltou-lhe, apesar de ser um profeta de Deus, faltou-lhe discernimento para entender que aquilo ali não procedia da parte de Deus. Há um texto muito claro em Jeremias, capítulo de número 28, aliás, um contexto, na verdade, uma situação envolvendo o profeta Jeremias e o profeta Ananias. Nós sabemos que o profeta Jeremias é um profeta que profetizou no pré-exílio, antes do povo ir para o cativeiro da Babilônia. E o Senhor, como fala pelos profetas, através de símbolos, objetos, que podem ser concretos, objetos mesmo palpáveis, né, sinestésicos, como dizem, ou pode ser circunstanciais. O Senhor disse para Osés: olha, casa com aquela mulher ali, ela é adúltera, mas casa com ela, porque o Senhor queria trazer uma mensagem através dessa circunstância para o povo de Israel. E nessa situação, no pré-exílio de Judá, o Senhor disse para Jeremias pegar um jugo e colocar no seu pescoço. E aquele jugo simbolizaria a maneira como Judá e as demais nações circunvizinhas estariam sob o jugo da Babilônia, sob o domínio de Nabucodonosor. O profeta Ananias chegou e quebrou o jugo e disse: o Senhor quebrou. Assim diz o Senhor. Ele fala em Jeremias capítulo 28, versículo de número 2, ele diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. E ele estava mentindo aqui, dizendo que o Senhor estava falando que apenas 2 anos completos eles estariam no jugo da Babilônia, enquanto o profeta verdadeiro disse que era 70 anos que eles estariam debaixo do jugo. E por causa dessa mentira, a mentira foi desmascarada, a mentira foi revelada. No versículo de número 18, ou versículo de número 15, a palavra de Deus nos diz assim, de Jeremias ainda 28. E disse Jeremias o profeta a Ananias, o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que o povo confiasse em mentiras. E por causa dessa mentira, o versículo seguinte, que é o 16, 17, Ananias morreu. Ele morreu ainda naquele ano, justamente por causa dessa manifestação mentirosa. E nós devemos ser crentes, nós devemos ser espirituais, nós não devemos desprezar as profecias, nós não devemos desacreditar nas manifestações sobrenaturais de Deus no que diz respeito aos dons espirituais e ministeriais. Todavia, nós devemos estar atentos, porque o engano sempre existe e nós devemos usar os parâmetros bíblicos para fazer a avaliação e saber se aquilo procede de Deus ou não procede. Só para finalizar essa parte, o Senhor Jesus diz que a gente conhece a árvore, não é pela performance, não é pela aparente beleza que ela apresenta, não. Não é pela forma geométrica encantadora ou pela cor das folhas, não. É pelo fruto. Não se encante pelos espetáculos que alguém é capaz de fazer. Fogo cair do céu, tem uma oratória encantadora, é uma pessoa de pose espiritual e não passa de pose muitas das vezes, não passa de status eclesiástico. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, e é por isso que Jesus, em Mateus capítulo de número 7, do versículo 15 ao 20, ele evidencia sobre isso.
E quando ele fala que nós devemos conhecer a árvore pelo fruto, ele está dizendo, pastor Marcos, que deve haver uma correspondência direta entre o que se fala e o que se faz, entre a mensagem e a vida prática do profeta. Porque é muito fácil, muitas das vezes, você falar uma coisa e viver outra no contexto prático totalmente diferente. É o que o apóstolo Paulo repreendeu os irmãos em Roma, capítulo 2, versículo 1, e em Tito, capítulo 1, versículo 16. Eu gostaria de ler Romanos, capítulo de número 2. Romanos, capítulo de número 2, versículo 1, o apóstolo Paulo chega dizendo: portanto, és indesculpável ou inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. São pessoas que às vezes estão manifestando ou requerendo alguma coisa de outro e, na verdade, eles mesmos são os primeiros praticantes. Em Gálatas capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo repreende Pedro justamente por causa desse desencontro entre aquilo que ele falava e aquilo que ele vivia. Eu só ler um versículo apenas, no versículo 16 de Tito, capítulo 1, e já estarei passando a fala para o pastor Marcos. Nós devemos observar isso, se há uma correspondência entre a mensagem e a vida prática do profeta. Versículo 16 diz assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados. Para quê? Para toda boa obra. Sendo que o homem de Deus, inclusive nesse aspecto, ele tem que ser bem recomendado na palavra da verdade. Glória a Deus, é verdade, pastor Elias. E às vezes a gente tem uma tendência de acreditar muito na performance, né, evangelista Wallach. E às vezes a gente até ignora homens de Deus, mulheres de Deus que estão ali na congregação, estão ali na igreja, que tem uma palavra de sabedoria tão grande, que tem uma palavra de ensino, né? Pessoas que a gente às vezes não valoriza, mas eles estão na igreja, têm um valor maravilhoso para a igreja, estão ali para ser usados exatamente para a igreja. Agora, se vier alguém de fora famoso, entendeu? Os de casa ficam desvalorizados. Isso é um erro, meus irmãos, isso é um erro. Não estou falando que quem vem de fora não seja usado por Deus, mas às vezes essa hipervalorização do que é de fora acaba trazendo uma desvalorização ou mesmo um esquecimento dos que estão na casa, que são os homens de Deus, que estão ali para ser usados pelo Senhor, né? Quanto não sofreu Jeremias, né? Porque ele pregava aquilo que o rei não queria ouvir, o povo não queria ouvir que ia para o cativeiro, mas era a mensagem de Deus e era o que ia acontecer, porque o povo estava em desobediência. Então, como é que eu vou pregar, como é que eu vou profetizar a bênção se a pessoa está num caminho que vai levar a ruína? Então é preciso alertar. O profeta de Deus, ele tem que ter a coragem, ele tem que ser verdadeiro, porque tem pessoas hoje que elas são incapazes de dizer para você que você está errado, elas ficam batendo no seu ombro ali, vai nessa força e tal, Deus é contigo, mas às vezes, se você é um profeta de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, é preciso dizer, às vezes, não é por aí. E esse foi um equívoco do profeta Natan, né, pastor Elias? Sim. O profeta Natan, muito próximo do rei Davi, e aí ele disse, abençoou Davi ali, profetizou que Davi poderia construir o templo. Quando ele está saindo, o Senhor fala com ele e diz, volta, porque eu não te mandei falar. Não é ele que vai construir o templo, quem vai construir é o filho dele, é a descendência dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a amizade com o profeta também, né? Porque às vezes a pessoa gosta tanto da gente, vai dizer aquilo que a gente quer ouvir, não é assim? Então, muito cuidado também, seja com relação à mensagem que você vai ouvir, como o dom de profecia, aquela mensagem instantânea, episódica, tudo isso nós precisamos avaliar. Pastor Marcos, é tão difícil? Não é. Basta você conhecer a palavra e você pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Evangelista Wallach, nós precisamos realmente ter muito cuidado, né? Nós precisamos ter esse cuidado, pastor Marcos, assim como o senhor falou,
a questão de falar aquilo que Deus mandou falar. A nossa bênção hoje é que nós vivemos um período de dispensação de uma graça ilimitada, mas se nós formos pegar o Antigo Testamento, o pastor ele já tocou nesse assunto aqui, Deuteronômio 18:20, diz assim: porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Assim como o pastor Elias falou, Ananias morreu. Então, assim, o julgamento que nós temos da nova aliança será o julgamento através de acordo com os frutos, que é o tópico da nossa lição, né? Como o pastor Elias já bem tratou aqui, em Mateus 7, versículo 16, diz assim: por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Jesus está querendo nos desafiando a termos essa percepção, esse discernimento, essa diferença. Na antiga aliança, esse que diz aquilo que Deus não mandou era fulminado na hora, mas agora nós teremos esse julgamento através dos frutos produzidos. De outro modo, nós também temos que ter em mente, e sairmos aqui, os professores da escola bíblica, com o pensamento fixado de que esse ministério do apóstolo verdadeiro, e só existe o profeta verdadeiro, nós estamos tratando aqui, ele é o que nós buscamos, né? Desse profetismo verdadeiro, da verdadeira essência. Eles têm que ser vocacionados. Está em Hebreus capítulo 5, verso 4. Ninguém toma para si esta honra senão que é chamado por Deus. E também nós temos aqui em 1 João 4, 2, 3, diz assim, que talvez seja um dos mais importantes dessa parte da lição. Diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, essas passagens bíblicas é para que nós tenhamos a verdadeira percepção de que nós encontraremos os eloquentes, aqueles que se destacam, aqueles lobos em peles de cordeiro, mas como o pastor Elis bem disse, através dos dons espirituais seremos capacitados para discernir e separar e avaliar os frutos que eles produziram. E só para termos de finalização dos nossos comentários, nós podemos ter aquela dúvida, né? Quais seriam esses frutos que os bons ou os maus produziriam? Em termos de aplicação prática, como nós já vimos aqui, os verdadeiros profetas, aquele mesmo separado, o escolhido por Deus, aquele que Deus capacitou para o dom ministerial de profeta, ele tem que viver aquilo que ele prega, como nós já tratamos aqui anteriormente. Como é que eu prego uma coisa e eu vivo outra? Ele tem que ser apaziguador, ele tem que ser contra as dissensões, ele não pode ser, não pode praticar a contenda, jogando uns contra os outros. Isso aí não é bíblico, isso não está de acordo com aquilo que nós aprendemos e de acordo com aquilo que nós queremos. E, acima de tudo, também, esse nosso profeta do Novo Testamento, da Nova Aliança, ele é servo, que aplica a palavra de Deus na sua essência, assim como está em Tito, capítulo 1, verso 9, e que diz assim: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Como é que eu vou convencer a outra parte se eu mesmo não dou exemplo de mim mesmo? Então, nós estamos sendo aqui conclamados a observarmos aqueles que, porventura, possam estar se auto-intitulando profetas. Vamos analisar as suas vidas, vamos observar os seus comportamentos enquanto sociedade, como é que eles se relacionam com as igrejas, como é que eles se relacionam
no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente estudantil. Então, é para que nós possamos ter bem a ideia de que esses frutos que o Senhor Jesus está tratando aqui, certamente era para que nós hoje, em 2021, tivéssemos essa percepção e essa análise através das capacitações que Ele nos deu, para que nós pudéssemos avaliar quem são esses lobos em peles de cordeiro e quem são essas plantas espinhosas querendo dar frutos bons. Então, é bom que você tenha em mente isso, e nós temos essa responsabilidade de levar a você um pouco daquilo que estudamos, que aprendemos. Certamente você crescerá na fé, crescerá na obra de Deus, e todos nós seremos muito bem abençoados. Amém. Glória a Deus. Estamos já chegando no final do nosso programa. Quero deixar aqui um texto que é muito interessante, que está em Jeremias, aqui no capítulo 23, verso 28, fala assim: o profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Então, acima de tudo está a palavra, né? Esse crivo, essa nossa peneira, essa nossa luz, essa nossa bússola, né? Como a própria Bíblia diz, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para o nosso caminho. Aquilo que for contra a palavra, certamente não vem de Deus. E quanto ao ensino, como disse os nossos colegas, não tem modelo melhor, como disse o evangelista Wallach, do que Jesus. E aqui no livro de Atos, eu gosto tanto desse versículo, capítulo 1 de Atos, verso 1, quando Lucas escreveu, ele disse: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então Jesus, ele fazia e ele ensinava. E a palavra dele tinha credibilidade, né? Então, muito importante a gente guardar esse conselho, né? Porque às vezes a pessoa quer profetizar na igreja, aquela hora ali, mas aí quando ela sai lá fora, às vezes, não quer pagar as contas dela, né? Se envolve em confusão, etc., dá problema para as autoridades, e quer estar lá em cima profetizando. Então, essas coisas não dá certo, nunca deu certo, né? Então, é importante que a igreja esteja alerta. Mas, sobretudo, apesar dos maus exemplos, né, pastor Elias, os bons exemplos são muito maiores, né? Tanto é prova que a igreja está aí. Porque se prevalecessem os maus exemplos, nós não teríamos a igreja firme e forte, né? O diabo, ele quer bagunçar mesmo, mas a igreja, ela tem a palavra da verdade. Ela tem o espírito da verdade e não deixa confundida. E aqui a gente vai terminando o nosso programa de hoje. Quero agradecer ao pastor Elias, mais uma vez, por estar aqui conosco, trazendo esses comentários maravilhosos da Bíblia. Também ao evangelista Wallach, que também trazendo sempre uma reflexão muito importante. E assim a gente vai construindo e vai aprendendo um pouco mais sobre os dons espirituais e hoje sobre o dom ministerial de profeta. Amém? Você aprendeu hoje que existem profetas em nossos tempos. Aprendeu hoje que o profeta do Novo Testamento é um pouquinho diferente do profeta do Antigo, mas os princípios prevalecem, tá bom? De idoneidade, de fé, de coragem, tá bom? E de amor, continua valendo para o nosso tempo. Nós vamos concluir orando ao Senhor, pedindo a Ele a sua graça, pedindo a Ele a sua sabedoria, que Deus use cada um dos professores na escola dominical neste domingo, use também os alunos, que levante novos talentos dentro da igreja para serem usados pelo Senhor na sua seara. Como você está? Você está precisando de oração? Você está precisando de uma cura? Você está precisando de uma palavra? Você já teve? O que você está precisando? Jesus, ele está aí bem pertinho de você. E Jesus agora, ele te alcança com bênção espiritual, com salvação, se você crê, e com cura nesse momento. Em nome de Jesus. Pai, que estamos diante de Ti. E nós queremos mais uma vez Te agradecer por esse momento todo especial, agradecer pela Tua palavra, pelo Teu ensino, porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino,
Oh, Senhor, muito obrigado pelo teu ensino. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos discernir o bem, o mal, o falso do verdadeiro e trilharmos a verdade. Abençoa a tua igreja de Marabá, o teu povo. Olha para essa pessoa que nos assiste agora, que está enferma, Pai, que a tua cura venha brotar na vida dela. Essa pessoa que está vivendo um momento de luto, de dor. Essa pessoa que está precisando de consolo agora, Pai. Ajuda essa pessoa, tem misericórdia dela. Que ela compreenda que nem tudo está perdido, que há um Deus consolador, há um Deus de amor, que tudo criou, que tudo fez pelo seu poder e que enviou o seu único filho para morrer numa cruz pelos nossos pecados, que ele ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus, de onde intercede por nós. Pai Santo, abençoa o pastor Elias, o evangelista Wally, que é todos os companheiros aqui da TV Cairós, nosso pastor presidente, pastor Salles, sua esposa, sua família, cobre com a tua bênção, Pai, com a tua mão de poder. Assim nós oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa, se Deus nos permitir.